idiota, né? Falando assim. Não sabe, né? Tá bom? Mas podem ficar à vontade. Assim, ei, já discutiu, bora acelerar, bora dizer? Vamos, tá? Não me magoarei, prometo. Eu ficarei feliz de explicar pra você. Né? Ok? Então vamos lá. Então a gente vai, o conceito vai classificar para relembrar, que eu sei que isso aqui vocês já estão sabendo. Discutir as causas e as consequências. Eu acho que é mais importante, que às vezes não fica tão claro, exatamente as condutas que a gente vai ter, né, para prevenir em cada momento, que às vezes fica um pouco mais confuso. Aí vamos falar um pouquinho de ramo, porque sempre é o diagnóstico diferencial e as condutas são muito parecidas, mas são completamente diferentes, né? E aí entender a ramo também, tá? Prematuridade e ramo é o objetivo quase que caiu no caso, né, da tutoria, certo? Sim, das correções a gente dividiu, então, né, a professora Geral vai corrigir comigo. Para o senhor corrigir, as notas foram bem boas, assim, né? Porque você fala 2 ou 3 que não foram bem, mas as foram bem boas as notas, tá? Aí, esperar sair tudo junto, né? Mas, assim, tudo foi bem de boa. Eu acho que foi o caso para vocês, estava meio óbvio, né? Trocou, errou uma besteirinha, se atentou lá primeiro, muita gente confundiu com IOP, né? Mas dentro, assim, no geral, o rendimento foi bem bacana, certo? Você tem uma outra parte, tem uma coisa assim também, mas aqui não teve as aulas da tutoria, quando o resto da casa, o que houve? Uma besteira, eu embora, né? Ainda não estava meio perdido, mas no geral, mesmo quando é errado, você vê que trocou às vezes o diagnóstico, terminou errando alguma conduta e etc. Mas também do que respondeu bem certinho, mas não estava errado para a resposta, mas também estava sabendo, né? Talvez você queria uma nota um pouquinho melhor, que trocou só para o IOP, né? Talvez não vai ficar a nota perfeita, mas a gente viu que o conhecimento estava suficiente para só às vezes o insight de ter chegado no diagnóstico, né? Mas assim, até quando digamos, há muitos errados que só pelo caso, né? Ele falou para mim, tinha trocado já. Então, mas a gente foi conduzindo para o diagnóstico, que era assim, pode saber o que foi, certo? Então, vamos lá. Então, a prematuridade, como vocês sabem, é a partir do momento que não é mais aborto, não é mais abortamento, né? Até o termo. Então, a partir de 20 a 22 semanas, ela varia um pouquinho de definição, 500 gramas, né? Para definições de abortamento, até 37 semanas incompletas, ou seja, até 36 e 6 dias, certo? Então, a gente classifica em relação ao tempo, por quê? Porque isso é muito relacionado às complicações, né, e aos riscos de mortalidade mesmo. Então, por isso que a gente fala do prematuro tardio, pré-termo tardio, né, que é a partir de 32 semanas, que já é mais prontinho, digamos assim, para nascer, do que um prematuro extremo, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem muito prognóstico, às vezes que não vão ter perspectiva de vida, ou se tiver sobrevida, com muitas sequelas, certo? Então, isso aqui é importante nesse sentido. Tanto que algumas condutas, se a gente fosse ver, claro que não tem que explicar para vocês, mas conduta da Suécia, de alguns países desenvolvidos, eles colocam assim, tudo resolve com 32 semanas, que é exatamente aquele momento de já ter mais condições, e a gente sabe que em termos de maturidade pulmonar, mais para 34, né, que é o que as condutas e outras são, e para a gente no Brasil da liseira, puxando mais para 37 o máximo possível, certo? Então essa é a ideia, que a gente vai falar muito aqui em 34, podendo chegar a 37, muitas vezes a gente segura, porque é aquilo mesmo como quando eu falei da PEC, quando o Ministério da Saúde fala que se tiver condições, resolve aqui. Senão a gente tenta chegar até 37, 36, 6 ou 37 para diminuir algumas complicações se a gente não tiver estrutura de neonatal. Então, por quê? Aqui mostra bem claramente isso em relação à sobrevida e à mortalidade. Então, veja que com bebês muito prematuros, né, quase que totalidade de mortalidade, quando ultrapassa, ó, veja que a curva é bem íngreme, quando vai ultrapassando 28 semanas, isso vai se estabilizando um pouco mais, então vai diminuindo bastante a mortalidade. Então, essa é a ideia, certo? Então, principalmente quando a gente passa de 32 semanas, a gente ganha um pouquinho de sobrevida a cada dia, mas é bem pouco. Já antes disso, um dia que a gente segure, às vezes ganha, né, 5 a 10% de sobrevida naqueles bebês. Então é muito importante, às vezes, segurar de um dia para o outro, que a gente fez corticoide. Quer dizer, aquelas 24 horas vão fazer a diferença se o bebê vive ou morre, certo? E só para ver a importância em relação aos países do mundo, né, como a gente
ancião, tá? Então veja aí, os países mais escurinhos, a gente tem muita prematuridade, certo? E aí a importância, claro, novembro que a gente faz aquelas 103 dias de conscientização, período de conscientização para a prematuridade, né, seria o mês de novembro, por quê? Porque a gente tem 15 milhões de nascimentos ano no mundo que são prematuros, né? Com todas as complicações que vocês já sabem que a gente vai lembrar. Então, 75% das morbidades neonatais são decorrentes pura e simplesmente da prematuridade. Não são outras doenças, vão ter problemas porque nasceram antes da hora, certo? E as alterações neurológicas também, né, até metade delas também decorrente da prematuridade. Não é sem importância. Por isso, tão importante a gente prevenir e a gente saber conduzir, e às vezes a gente adiar um dia, muitas vezes, o nascimento do bebê, para a gente poder ter as condutas, né, de melhoria de sobrevida. Então, aqui só para demonstrar em termos de proporção, né, que 10% dos partos vão ser prematuros, mas desses 10% vão ser associados com mais 80% das mortalidades. Então, é uma proporção bem estrambólica, digamos assim. De etiologia, ele pode ser espontâneo, esses talvez que a gente intervenha mais, ou eletivo e terapêutico, que seria quando a gente tem indicação médica para resolver, como a gente falou, na pré-eclâmpsia, não diabetes, alguma outra complicação que esteja o bebê em sofrimento, insuficiência placentária, enfim, qualquer comorbidade que comece a útero ficar menos saudável, digamos assim, tenha mais risco do que o bebê nascer prematuro. Então, muitas vezes a gente vai planejar, lembra? Paciente com pré-eclâmpsia, né? Se a gente não estiver controlando pelo risco de mortalidade. Tem um DPP, tem que tirar imediatamente, por aí vai, certo? Mas muitas vezes é meio que trabalho de parto, como vocês identificaram, mas infecção, algo daquilo que vai levar a essa condição. Então, a ramo, quase um terço dos casos, né, vai ser quem vai predispor ao parto prematuro. Então, lembrar que são coisas diferentes, a gente sempre pega a novela, né, a história do rompeu, o bebê vai nascer, mas aumenta muito a frequência, principalmente quanto mais perto do termo. Então, o ramo que acontece mais próximo do termo é muito mais rápido ocorrer o parto que aquela ramo mais precoce, que às vezes ela pode passar, né, ter bastante tempo até o momento de entrar em trabalho de parto, né? Então, só para a gente organizar, então, é a primeira causa de mortalidade neonatal, certo? Até 2 terços dos casos. A incidência de síndrome respiratória recém-nascido, né, que principalmente quanto mais precoce, abaixo de 32 e mais ainda abaixo de 28 semanas, que é as condutas e a identificação que vocês vão aprender na neonato. E aumenta muito a mortalidade, principalmente no primeiro ano de vida. Mas claro que a gente vai ter complicações, não mortalidade, mas complicações da vida inteira, muitas vezes de um bebê que nasceu prematuro. Uma retinopatia, uma surdez, uma alteração neurológica, tudo simplesmente pela prematuridade, certo? Então, das sequelas que vocês já sabem, né, de paralisia, retardo de desenvolvimento, né, neuropsicomotor, retinopatia e a displasia broncopulmonar, aqui se atentem, né, e prestem atenção, e aí vejam que vocês vão otimizar mais ainda esse tempo quando chegarem na neonato. Displasia broncopulmonar não é a síndrome de desconforto, certo? Então, lembrar, síndrome de desconforto é a falta de surfactante, e o bebê que fica muito tempo submetido a oxigênio vai ter uma alteração de fibrose pulmonar, alteração pulmonar, que aí é a broncoplasia. Então, cuidado que às vezes em prova vocês confundem isso. Também assim, não cobrou nada em caso integrador, nem neurodiegético para isso, mas às vezes outras vezes que aconteceu, eu vejo que vocês confundem muito. Então, tudo que é do pulmão é a mesma coisa, né? Como se é o mesmo problema. Não, certo? Então, tudo acontece com o prematurozinho, mas um é o fato de ele nascer prematuro, não ter um pulmão maduro, né, vai ter aquela dificuldade de respiração inicial, falta de surfactante, e aí ele vai ser submetido à respiração, à oxigenação, né, a depender das condições, seja entubado, seja com UD ou não. E esse tempo que ele vai ficar sob oxigênio, a pressão de oxigênio e o próprio oxigênio produzindo esses fatores, né, reativos de oxigênio, vão lesar o pulmão. Então, são 2 coisas que podem acontecer. Então, muito cuidado quando estiverem discutindo, né, nesse momento, mas também quando vocês forem bem na ANEL, né, prestar bem atenção nisso, certo? Então, e aí o parto prematuro? Os mecanismos, né, como é que vocês explicaram, a maioria ficou direitinho, tinha quase um livro para dar em relação ao mecanismo da prematuridade. Então, lembrar sempre, qualquer situação,
seja inflamatória, estresse, modificação cervical, isquemia, hemorragia, mas que estimule uma resposta do útero, uma resposta inflamatória, pode desencadear a ruptura e ou as contrações. E aí sim a gente vai chegar no parto, no nascimento ou em alguma das complicações. Então, pode ser um ou mais fatores desses combinados, certo? Então, acho que vocês leram e discutiram bem direito na tutoria, não vou nem perder tanto tempo detalhando. Mas sempre lembre disso, qualquer coisa que tire a mãe do equilíbrio, seja hormonal, seja infeccioso, seja inflamatório, pode desencadear a prematuridade. Por isso que vocês falam, a mulher fica calma, senão o menino nasce antes da hora, né? Por isso que a gente é tão apavorado com a infecção do trato urinário. Não é a infecção que vai entrar a bactéria no útero e vai fazer o bebê nascer, no caso da infecção cistite, por exemplo. Mas a gente tem que tratar porque a resposta sistêmica inflamatória pode desencadear a trato de parto. Uma infecção no dente, a infecção no dente vai chegar no bebê? Não, mas aquela resposta inflamatória, né, por isso os tratamentos dentários que a gente tem que fazer, gestantes tem que sempre fazer a avaliação dentária pelos riscos também da prematuridade, né? Então, por isso cada vez faz parte, né, da rotina pré-natal a avaliação dentária, certo? Então, qualquer coisa que tire ela daquele, uma sinusite, enfim, não necessariamente coisas próximas, porque eu vi uma coisa que eu identifiquei, acho que a paciente tinha infecção urinária, né, estava tomando macrodantina. E muitos falavam que a macro era a infecção urinária que ia promover a sepse do bebê e se ia desencadear um trabalho de parto. Não, tá? Então, ali é só a resposta infecciosa e a resposta inflamatória, que aí pode às vezes desencadear as contrações. Cuidado, porque são coisas diferentes. É diferente se fosse uma bacteriúria, né, por estreptococo. Aí sim, estreptococo é associado mais à sepse, né? A gente vai falar um pouquinho mais, não sei se vocês viram, mas eu vi que alguns falaram muito da infecção com risco de sepse. Não é direto, pode até ter, se a gente tiver ramo e a mulher for colonizada, né, por estreptococo, mas não é a bactéria da urina, que ela está vendo até a profilaxia, que vai sair da uretra e vai entrar na vagina e chegar no útero. Não, é simplesmente uma resposta sistêmica, qualquer infecção pode ter, certo? Então, a gente vai falar de todos esses aspectos, né, das intervenções pré-natais, das intervenções antinatais, desde prevenir, né, predizer, prevenir e as condutas para diminuir as complicações. Então, quando a gente fala em predição, a gente tem inúmeras situações que a gente vai pensando e tentando, da mesma forma da pré-eclâmpsia, como a gente falou, eles vão estudando e vendo se vale a pena a gente investigar, se isso prediz, se o custo-benefício vale. Então, tem alguns scores, história, né, com sangramento, infecção, ter ou não contrações, seja Braxton-Hicks, outros tipos de contrações ao longo do pré-natal. E aí, história de parto prematuro prévio e a avaliação, né, pela transvaginal do comprimento do colo. Vocês lembram que é o comprimento do colo, né? Que é a distância entre o orifício cervical interno e o interno. Certo? Aquilo que apagava o parto, né? Aquela história ali. Então, quando eles avaliam, o que é que mostra realmente que faz diferença e que prediz? Claro que durante o pré-natal, todas as outras podem aumentar o risco e a gente vai ter que conduzir para diminuir, mas muitas vezes a gente não tem como só com isso chegar ao diagnóstico, ou as pacientes não vão ter esses fatores de risco e mesmo assim podem ter prematuridade. Então, não tem significância estatística em a gente intervir e reduzir isso. Agora, história prévia de parto prematuro ou a avaliação do colo, o comprimento do colo, isso sim faz diferença e por esse motivo, isso sim indica a gente fazer a profilaxia, certo? Então não tem muito consenso, mas o que é mais utilizado e mais recomendado seriam esses dois aspectos que eu marquei aí. Então, se a gente olhar, uma paciente que nunca teve um parto prematuro prévio, ela tem até 5% só de segunda gestação ter prematuridade. Se ela tiver um parto prematuro, seja só um, ou mesmo ela já tendo um pré-termo, ou até 2 pré-termos, então vai aumentando na proporção, né, de 15% a 30%, aí passa a significância bem maior. Então, história prévia de um parto prematuro é risco para uma prematuridade nessa gestação que a gente vai ter que conduzir como um paciente de início, certo? Então, principalmente uma história para prematuro prévio. Quando a gente avalia o comprimento do colo, daquela mesma forma, então, se a gente for ver aqui, aqui a linha de baixo é o comprimento do colo em milímetros. Ou seja, aqui seria, né, 20 minutos seriam 2 centímetros, aqui seria 4 centímetros de comprimento, e aqui a proporção de prematuridade, risco de prematuridade. Então veja como esse risco, quando o colo vai diminuindo, o risco vai aumentando, vou meio ao contrário aqui, né? Então quando o comprimento diminui, o
o risco aumenta muito. E ela é bem mais íngreme, até por volta aqui de 25 milímetros, 30 milímetros, certo? Então, por isso o ponto de corte que a gente utiliza. Ah, quer dizer que não tem prematuridade no paciente com colo de 40? Tem, mas o risco é bem menor do que um paciente que tem um colo mais curto, certo? Então, por isso eles propuseram, né, a ponto de corte de 2,5 cm de 25 milímetros para risco de prematuridade, né? Então, tem uma curva, contudo, na obstetrícia, contudo, em pediatria, a gente tem curva por idade, né? Seja idade gestacional, seja idade da criança, mas de uma forma mais generalizada, 25 milímetros para todo mundo seria um ponto de corte sem precisar utilizar a curva. Às vezes, 28 aqui, 26,5 aqui, é 25, certo? Para não ter na cabeça. Mas se tiver a curva, melhor ainda, dá mais segurança. Então, mas o que tem? É mais como valor preditivo negativo. A mulher que tem um colo longo, ela tem baixo risco de ter um parto prematuro. Já que tem um colo curto, ela pode ou não ter, mas como eu não sei quem são as premiadas, a gente vai conduzir para diminuir o risco, né, em todas elas. Então, é mais quem tem longo, é bem baixo o risco dela evoluir com prematuridade, certo? E aí, como é que a gente avalia? Ultrassom transvaginal. Então, lembrem que na gestação, principalmente na gestação mais avançada, vocês já deram aula de ultrassom, né, na gestação? Então, a gente avalia o bebê, né, fazendo a ultrassom transabdominal. Então, a ultrassom obstétrica depois do segundo trimestre, a gente faz transabdominal. Mas, em associação, pelo menos durante o morfológico do segundo trimestre, é interessante que se faça a avaliação, né, do comprimento do colo transvaginal. Então, juntos, são dois exames diferentes, mas dentro de um mesmo momento. Então, no momento da morfológica do segundo trimestre, sempre fazer isso aí deveria ser uma atitude universal. Claro que o SUS, né, não bota nem como obrigatório nenhuma ultrassom. Mas não quer dizer que não tem importância, não tem exame, e aí meio que é conformismo, eles, né, dizem que está tudo bem e não está. Certo? Então, por isso a gente vê tanto que a baixa nível socioeconômico tem tanta prematuridade, nem assistência tem, né? Certo? Então, sempre pela transvaginal, e aí a distância, né, do orifício cervical interno e externo, e aí muitas vezes realmente é ligando os pontos, não é querendo esticar, vou dar uma curva, eu vou calcular essa curva, não, é a distância mesmo entre eles, tá? Não importa se voltar dobrado, se esticado, não, simplesmente a distância entre eles, que é o comprimento do colo que a gente chama, certo? Não sei se vocês conseguem identificar aqui, por exemplo, se a gente for ver, isso aqui seria o colo, vocês estão vendo as duas paredes, assim, do colo, do corte, tá? E aqui já dá até para identificar, fazendo um Vzinho, como se fosse a bolsa já se projetando. Dá para vocês entenderem isso, esse pretinho? Vocês veem lá para cá, né? Então, lá para cá. Então, a bolsa se projetando um pouquinho, certo? Seria mais ou menos isso aqui, ó. E aí, né, a gente fez essa formação, né, formação da bolsa ou dedo de luva, que aí muitas vezes a gente tem que acompanhar, porque apesar do comprimento estar ok, isso já está nos mostrando que ele está querendo se projetar um pouquinho. Então, nesse caso, muitas vezes a gente faz ultrassom seriado para avaliar esse comprimento. Se começar a diminuir, mesmo antes de 25 milímetros, a gente já pode pensar em fazer a progesterona, até pensar às vezes em insuficiência com redução cervical, né, depende da história, certo? Então, a avaliação, como é que a gente deve fazer? A avaliação via transvaginal no momento da morfológica de segundo trimestre, que é aquela que a gente faz entre 20 e 24 semanas, certo? Deveria ser um rastreamento universal, mas a gente sabe que o Ministério da Saúde não inclui como um dos exames obrigatórios, né? Vocês devem ter visto nas aulas do chá. E aí, se eu tiver a predição, o paciente tem risco, então quais são os dois fatores que a gente vê para risco? Comprimento do colo e história prévia de prematuridade. Se ela tem uma e ou outra, né? Alguns até querem exigir as duas coisas, mas na prática geralmente é uma coisa, ou outra a gente já faz a profilaxia, tá? A gente vai, então, prevenir. Como é que a gente vai prevenir? Durante o pré-natal, né, fazer uso da progesterona. Então, se a paciente já tem história prévia de prematuridade, ninguém espera nem a medida de colo. A partir de 16 semanas, essa mãezinha vai ficar fazendo progesterona via vaginal. O comprimido não pode ser tomado, não pode ser via vaginal, porque via vaginal tem muito menos efeito colateral e é efetivo. Geralmente, toda noite, ela coloca um comprimido na vagina e isso diminui o risco de prematuridade, certo? Até atingir o termo. Então, geralmente, até 16, 17 semanas, alguns falam até 34, mas até o momento que o bebê, no meu serviço, possa nascer, digamos assim, certo? Certeza? Então, a partir do momento que a gente tem já a
predição de risco, 16 semanas, ok. Se eu não tenho, a partir do momento que eu faça o ultrassom, eu colo de curto ou encurtando, né? Então, assim, aí estava 28, estava 27. Não, deixava chegar em 25. Mas às vezes a gente, né, já está vendo que está evoluindo, ninguém espera. Mas, de ponto, se for ver numa prova, em 25, no dia que chegar no 25, a gente inicia. Para todo dia até esperar chegar no lógico, mas é assim que eles falam, certo? Então, seria a partir do momento que a gente fica que está curto. Se eu tenho qualquer suspeição, eu posso fazer ultrassom seriado para acompanhar essa redução de comprimento, ok? Que é sempre progesterona micronizada via vaginal toda noite. Se é em qualquer momento, já tive a predição, já preveni, mas está com risco de a qualquer momento o bebê nascer, seja porque ela está com a pré-eclâmpsia descompensada, seja porque o bebê está com sofrimento, ou ela está entrando em trabalho de parto, que a gente faz universalmente, tem que fazer, não pode esquecer, é o corticóide. Inúmeros benefícios, tá? Então, o corticóide para a mãe, o corticóide funciona como a matéria-prima para a produção de surfactante. Essa é a ideia, certo? Então, paciente de 24, 34 semanas, sempre, aquele 37 interrogado, né? Já tem alguns estudos mostrando benefício, a gente fazer até 37 semanas incompletas, que pode ser beta ou dexametasona, certo? Cada um dos seus protocolos, alguns serviços fazem só 24 horas, tem outros que fazem 12 horas, né? Então varia um pouquinho de serviço, mas no geral qualquer uma delas, e a gente mantém por 24 horas, geralmente, ou é 2 doses, né? Um repete com 24 horas, ou faz de 12 horas, né? 12 amanhã de novo, certo? Então é de um dia para o outro que se faz as dosagens, tá? Sempre que tiver qualquer possibilidade de mandar o bebê nascer nos próximos 7 dias, né? Então, qualquer situação de risco. É questionável se a gente fizer esse corticóide muito precoce, se a gente deveria repetir. Então, alguns autores, não vou cobrar isso, mas só para vocês entenderem, se estiverem discutindo a tutoria, se a gente tiver feito muito abaixo de 28 semanas o corticoide, que poderia ainda não ter pneumócito suficiente para utilizar para produzir surfactante, a gente poderia repetir no outro, e o bebê não nascer, se a gente repetir em outro momento, tá? Mas é questionável, não tem evidência que acha necessidade dessa repetição, mas alguns serviços fazem, alguns autores citam. A gente quer que vocês saibam o que tem que fazer. Bom, vai botar, fez semana passada, o que você vai fazer? Só se tiver mais, já fez mais de 28, tá? Mas se vocês virem algum, tiverem visto, tiverem discutido, existem alguns autores que recomendam, tá? Achando que a eficácia é um pouco menor, seja muito precoce. E vai reduzir a maioria das complicações da prematuridade. Não é só pulmonar. Então, hoje a gente sabe enterocolite necrotizante, né, alteração pulmonar intestinal do bebezinho, hemorragia intraventricular e com suas complicações neurológicas também. Então, a gente sabe muito claramente a fisiopatologia da prevenção usando para pulmonar, porque é a matéria-prima mesmo para a produção surfactante, mas os estudos mostram que os bebês que fazem têm melhoria e têm menos incidência de outras complicações também. Lembra quando a gente falou daquela vez do sulfato que foi utilizado e foi estudado para pré-eclâmpsia, que é o que a gente vai ver aqui, né? E depois foi identificado que os bebezinhos das mães de pré-eclâmpsia, mesmo quando nasciam muito prematurinhos, eles não tinham algumas complicações neurológicas, e hoje a gente faz o sulfato, mesmo fora da pré-eclâmpsia, que foi provado que diminui as complicações neurológicas, da neuroprotetor. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente, mas apesar de não saber explicar como funciona, sabe que diminui outras complicações da prematuridade também, tá? Uma mãe, por exemplo, uma gestante que usa de forma crônica por conta de alguma doença autoimune, tipo, isso pode ser algum problema, o excesso de corticoide pro feto? Inclusive asmático pode utilizar, certo? O que acontece é aumenta o risco de diabetes na gestação, né? Na gestante também, qualquer outro. E aí, mesmo que ela utilize corticoide crônico, ela tem que fazer, certo? Porque o que tem evidência de melhora e diminui o risco de prematuridade é efeito intramuscular nessas doses altas. Então, o paciente usa prednisona todo dia por qualquer doença autoimune que ela tenha. Se ela tiver risco de prematuridade, eu tenho que fazer uma dextrometasona intramuscular. Por quê? Porque os estudos não mostram estar o bebê totalmente protegido com essas microdoses que a gente faz. Tem que ser realmente aquela megadose para que ele utilize. Então, até uma boa pergunta. Então, se ela tem mesmo que ela utilize, a gente tem que fazer a conduta naquele momento, independente disso. Da mesma forma, a
gente vai falar um pouquinho, né, da diabetes ainda hoje, mas a paciente diabética, ela está descompensada, talvez eu tenha que tirar o bebê. Se eu der o corticoide, ela vai descompensar mais ainda. Mas eu vou talvez aumentar a insulina dela naquele momento, né, fazer a insulina na hora que precisar, mas eu preciso fazer porque o risco do bebê é muito maior. E vice-versa. A paciente diabética descompensada, exatamente pelo efeito contra-regulador da insulina com o corticoide, ela faz o corticoide funcionar menos. Então, não sei se vocês têm, acho que não tem caso não, né, para se discutir, mas os bebês de mães diabéticas, eles amadurecem mais tardiamente, certo? Então, as diabéticas descompensadas na gestação, então o bebê mesmo no termo, ele pode ter deficiência desfacante, ele pode ter síndrome de Norfolk. Então, às vezes bebês de 38 semanas nascem mais cansadinhos, né, já teriam que ter naturalmente tido. Então, a gente tem que fazer independente disso, ela vai descompensar, e aí a gente tem que equilibrar e resolver o segundo problema. Mas o problema maior é o bebê, né, naquele momento. Então, se tiver indicação, tem que ser feito, aumenta a insulina naquele momento, interna ela para ver como é que fica. E lembrar sempre que a gente vai discutir, mas isso tem muito a ver com o fato de os bebês de mães diabéticas amadurecer um pouquinho pelo efeito antagônico do corticoide da insulina, tá? E aí o sulfato que a gente estava falando, então a gente faz para neuroproteção fetal, né? Independente também, mais uma vez, de ter feito o ciclo da pré-eclâmpsia, de não ser pré-eclâmpsia, qualquer situação que o bebê vai nascer antes de 32 semanas, tem que fazer durante o parto o sulfato de magnésio. Que o esquema é semelhante, até que foi estudado aquele esquema, né, da pré-eclâmpsia, mas aqui para diminuir o risco de neuropatia e de neurológicos do bebê, certo? Hemorragia intraventricular, atraso de movimento, fetáculos e etc. Certo? Então tem vários benefícios. Então se faz durante o trabalho de parto. Então, seja no trabalho de parto ativo, né, quando já tem a dilatação de mais de 4 centímetros, quando a paciente com ramo entra em trabalho de parto, ou se a gente for fazer uma cesárea eletiva muito prematura, antes de 32 semanas, certo? E é durante. Então, da mesma forma, a paciente fez o sulfato, não está mais nenhum pré-eclâmpsia grave, não tem mais nenhum sintoma, a gente teria que repetir o ciclo da pré-eclâmpsia de qualquer maneira, mas mesmo que não precisasse, teria que fazer durante o parto. Ela não tem nada, enfim, vai nascer cedo que entrou em trabalho de parto e teve infecção. Vai ter que fazer o sulfato na hora do parto, certo? E aí aqui, pensando no bebê, é durante o parto, não precisa manter depois, porque não vai depois que tirou o bebê, não vai mais chegar para ele, né? Mantém depois só aquelas 24 horas, só para pré-eclâmpsia, certo? E o esquema é muito parecido, não precisa saber decorar o esquema nem dosagem não, porque você sabe só indicar e saber isso que está aqui amarelinho, que isso é importante, que é só durante o trabalho de parto. Então, se a paciente tem ameaça de trabalho de parto, que é aquele que a gente às vezes tem catocólise, etc., não faz ainda o sulfato. A partir do momento que o parto evoluiu, aí sim você faz, a partir de 3 a 4 centímetros, certo? Então, para abrir partograma, então aumenta, ok? E a profilaxia para estreptococo do grupo B, que a gente faz antibióticos, para diminuir o risco de sepse, né? Lembrar que o estreptococo do grupo B é o principal agente de sepse neonatal precoce. Para quem que a gente faz? Sempre que eu não tiver a certeza de que aquela mãe não é colonizada por estreptococo. Então, se eu tenho a certeza de que ela não tem, eu não preciso fazer a profilaxia. Mas se eu não tenho o SWAP dizendo que ela não tem, quando é que eu faço? Sempre. Paciente que teve, né, um recém-nascido acometido anteriormente, se o SWAP é positivo, né, em qualquer momento, se ela teve uma bacteriúria, ou seja, se a infecção urinária dela for para o estreptococo do grupo B, independente de a gente já ter tratado, ela vai ter que fazer a profilaxia, né, intraparto. Ramo que demore mais do que 18 horas, alguns sugerem até mais do que 12 horas. Se a mãe tiver febre intraparto, certo? Taquicardia intraparto, então na suspeita se faz. Sem lembrar onde é que vive o estreptococo do grupo B, parte geniturinária, né, materna. Quando que não se faz? Bebê que não vai nascer via vaginal e que tenha bolsa íntegra. Então, cesárea eletiva, que o bebê não vai passar pela vagina e nem eu abrir o caminho, digamos, ela não teve rotura, não vai ter contato com essa área, aí sim não precisa. Então, não é indicado se eu vou fazer uma cesárea eletiva com bolsa íntegra, independente do meu tempo. Por quê? Porque o bebê não vai ter contato com a área contaminada. Ou se eu tiver certeza que aquela área não está contaminada, eu fiz o suave e o negativo. Mas, no geral, que às vezes pacientes têm trabalho de parto, a gente sabe que é recomendado, mas que a maioria dos serviços não tem, serviços, né, de baixa complexidade não fazem
mesmo posto de saúde, a maioria das pacientes que acompanham não tem acesso, a gente ainda tem que basear pela história. E aí são essas as indicações, certo? Então não é viável tipo, uma cultura para o próprio filho. Na verdade, tem uma pesquisa que o SUAB falaram, né, que a gente tem que fazer no pré-natal. Toda mulher deveria fazer por volta das 34 semanas o SUAB, certo? Para estreptococo do grupo B. Se for negativo, aí não tem nenhum problema. Agora, se ela teve colonizada nesse momento, como uma cistite mesmo, que ela teve, uma bacteriúria assintomática por estreptococo do grupo B, mesmo que eu trate, é recomendado que faça. Porque a evidência mostra que mesmo tratando, ela pode ainda ficar um pouco tempo colonizada e as complicações terem nesse sentido. Não, aí se for nascer vaginal ou bolsa rompeu e não tinha indicação, né? Então assim, ela não teve febre intraparto, ela não tem bolsa mais do que 18 horas, mas a bolsa rompeu, já todo mundo entrou ali. Então, né, não tem. Agora, se eu for tirar cesárea, não tinha nada, bolsa íntegra, aí não tem nenhum perigo, ela não vai ter contato com aquela área onde estaria o estreptococo, certo? Então, é meio confuso, mas acho que é para entender. Então, se ela for passar pelo canal vaginal, então parto vaginal, em todas essas condições que eu falei, tem indicação. Se for cesárea com bolsa íntegra, não, tá? É mais ou menos isso. E aí, que às vezes eles mostram, às vezes o teste de progresso cai, é isso, a paciente teve infecção trato-urinária por estreptococo, tratou e está em trabalho de parto. Mesmo tendo sido tratada, você vai fazer o que ela teve nessa, né? Certo? Então foi nessa gestação, tinha estreptococo, eu tratei, mas eu só consegui checar se ela tem na urina e o restante, né? Então, a gente sempre vaginal, é isso que eu estou dizendo. Todas as indicações são isso. Aí por isso que eu deixei de marcar de botar, né, aquele slide, mas então a condição que nunca será e nunca precise é cesárea letiva de bolsa íntegra. Certo? Para isso não, tá? Ou claro, outra situação, vai ser vaginal, mas eu tinha o SUAB deu negativo e ela não tem nenhuma outra indicação, ok, né? Então, se eu puder afastar, ou se ela já teve o bacteriúria, mas foi na gestação anterior, por estreptococo. Agora, foi nessa, mesmo tratada, tem que fazer, desde que ela vai nascer vaginal. Então, mais uma vez, desde que ela vai passar pelo canal vaginal ou a bolsa rompeu, certo? Isoladamente, e aí prematuros, né? Lembrando disso. Agora, isoladamente, nem é prematuro, mas já tem mais de 18 horas de bolsa rota, às vezes o anel, o que ele passa? Porque tem algum risco de infecção também, né? Já aumenta o risco de sepsis um pouquinho, certo? Embora é controverso, já não sendo prematurozinho, tá? E, mais uma vez, serviço às vezes extrapolou, meio decano que o povo até quando não precisa, mas a rigor é prematuridade somada a tudo isso aí, certo? E aí uma coisa que às vezes a gente esquece é paciente que não tem, como não fez SUAB, e qualquer paciente que não tem SUAB, mas está em trabalho de parto prematuro, tem que fazer. Certo? Então isso é o que eu queria que ficasse tirado todas essas confusões que a gente fez, mas independente de qualquer outra coisa. Está em trabalho de parto, vai nascer vaginal, tem menos de 37 semanas, só o fato desse trabalho de parto prematuro tem indicação. Se eu não puder afastar, se eu não tenho um SUAB negativo, se eu tenho um SUAB, eu vou colocar segurança de que não tem nenhum risco, certo? Porque, além de tudo, o bebezinho prematuro, ele tem menos imunidade, então o risco de sepsis por si só é maior. Vocês vão ver quando estarem agora na pediatria, nos neonatos não existe infecção localizada. Então, neonato não faz pneumonia, neonato não faz infecção trato-urinária, neonato faz sepsis. A infecção começou ali, mas é sepsis. Então, todas as condutas, mesmo que a gente localize uma alteração, a conduta é sempre com sepsis, aquele antibiótico de amplo espectro. Por quê? Porque o bebezinho, principalmente se ele for prematuro, ele não localiza, ele não consegue com a imunidade tentar combater aquela infecção. Então, sempre se conduz, né, com uma infecção sistêmica, principalmente prematuro. E quanto mais prematuro, maior o risco, né? Que a maturidade é maior ainda, certo? E aí aqui, aí aqui eu estou falando da profilaxia para estreptococo. Cuidado que a gente tem aquela história do antibiótico, aumentar o período de latência, que a gente vai falar quando a gente falar de mama. Que é outra coisa que vocês confundem, que é a introdução antibiótica. Fundação antibiótica é fácil na questão. Mas se a gente botar o objetivo e qual é, muda um pouquinho. Então, aqui eu estou falando de profilaxia para estreptococo, para diminuir o risco de sepsis neonatal. É tudo aquilo que a gente falou, que o bebê nascendo via vaginal ou tendo bolsa louca. E aí a droga de escolha é a penicilina endovenosa, certo? Durante o trabalho de parto. Então é na hora que o bebê vai nascer,
Você faz para a mãe para diminuir a colonização e vai chegar para o bebê pela placenta, e aí é durante o trabalho de parto. Então, ela está internada, a gente faz tudo com ramo, tal, fez aqueles outros antibióticos, não importa. Na hora que ela entrar em trabalho de parto, vai ter uma 18 horas, ela vai fazer a penicilina, certo? Para a profilaxia streptococcus. Cuidado, é outra coisa que às vezes fica meio confuso, que é tudo antibiótico, um monte de antibiótico, uma indicação, mas aqui é só para esse fim, ok? Alguns serviços a gente faz muito a cefazolina, porque, primeiro, é uma opção às alérgicas. Segundo, porque já é um antibiótico de rotina de CCH para profilaxia de infecção cirúrgica. Então, às vezes, o paciente vai para cesárea com ramo, já ia fazer a cefazolina, não precisa de outra coisa, certo? Mas mesmo de escolha, de primeira linha, escolha em prova, é a penicilina endovenosa durante o trabalho de parto, certo? Então, veja que independente também de ter feito ampicilina naqueles esquemas, durante o trabalho de parto a gente tem que ter, tá? Para profilaxia de streptococcus. Vamos ver essa questãozinha. Um paciente de 28 semanas, com história anterior de trabalho de parto prematuro, problema de emergência com cólicas, e aí no exame tinha 3 contrações de 40 segundos, BCF de 140 e 3 centímetros de dilatação. Aí veja o que ele quer. Qual a terapêutica para fazer neuroproteção neonatal? Sulfato de magnésio. Claro que se a gente for ver que é prematuro e ia nascer durante o trabalho de parto, a gente ia fazer penicilina? Ia, né? Mas era para outro fim, certo? A progesterona era para ter feito antes, para prevenir prematuridade, que ela já tinha história. É isso? E aí aqui, independente da história, ela contou uma história, mas veja, ele quer saber as indicações para a profilaxia de streptococcus no grupo B, qual não é, exceto rotura após mais de 37 semanas. Nem o tempo, ele não fala nem do tempo e nem pela idade gestacional. Porque a rotura vai operar no parto, imediatamente, não passar de 18 horas, então não tem problema, né? História de recém-nascido e gestação anterior, acometido por infecção? Então, teve história prévia, sim. Febre intraparto? Sim. Urinocultura positiva para streptococcus em qualquer fase da gestação? Sim, mesmo que tratado, certo? E trabalho de parto prematuro com cultura desconhecida? Sim, também para prematuridade independente, né? Se eu não garanto que ela não tem, sempre fazer, certo? Então aqui, só vejam que ele quis pegar a gente logo na primeira, logo na A, né? Para ser bem nojento. Rotura, não tem mais do que 18 horas e nem prematuridade. Se fosse a rotura menos de 18 horas, mas com prematuridade, sim, né? Então, acima de 37, mas pelo menos 18 horas de função morta. Então aqui é rotura. Mas não disse igual o tempo, então não indicaria, certo? E aí vamos falar do trabalho de parto, né? Como é que a gente vai conduzir? Então o paciente entrou em trabalho de parto. Então sempre para a gente ter trabalho de parto eu preciso de ver contração e modificação do colo. Para ser prematuro, a idade gestacional. Então, se fosse no caso para explicar por que é um trabalho de parto prematuro. Contração, está modificando o colo, porque ela tem menos de 37 semanas. Cuidado que para falar, né? Se fosse prematuro, tem que falar da idade gestacional também. Né? E aqui muda um pouquinho os conceitos, porque veja, o bebezinho prematuro ele também é menorzinho. Então, eu preciso de 10 centímetros de dilatação para passar um cabecinho de 5. Né? Então, por isso que os critérios são mais exigentes, digamos assim, no sentido de já considerar trabalho de parto. 2 a 3 contrações em 10 minutos e uma dilatação acima de 2 centímetros, ou seja, a partir de 3, já é trabalho de parto ativo, certo? Diferente na não prematura, que a gente considera 4 a 6 centímetros para considerar trabalho de parto ativo, né? Então aqui, a partir de 3, acima de 2 já seria um pagamento de 80%. Então isso aqui para eu ter um trabalho de parto prematuro. Se for menos do que isso, ela tem uma ameaça de trabalho de parto prematuro, certo? Professor, esse apagamento eu mensuro através de ultrassonografia? Do toque. Isso é possível? Estava falando um negócio bem subjetivo, eu digo que 80% 70%. Então, o toque é mais o acompanhamento. Então, você faz o toque, ela não trabalha de parto e a gente vai vendo. Eu quero 70%. Também tá tudo fino. A gente não bota nem isso, a gente bota assim, colo fino, colo grosso. Tá fino. Né? Então, no toque, quando a gente faz o toque, a gente tem noção do quanto tem de resistência. Se eu estou tocando um colo mais grosso, ou se ele é mais fininho. Essa é a ideia. Então, livro, né? Quem escreve, você nunca vê um fato.
certo? Colo fino ou colo grosso, que seria o colo longo ou colo curto. Esse de 2,5 dá, no toque eu definir se é 2,5 ou se é 3 ou se é 1,5. Talvez se no toque eu já achar que é fina, não, vai ser ela tá grande. Aí tem que ser na ultrassom. Durante o trabalho de parto é difícil a gente ver o comprimento do colo, né? Primeiro, não tem ultrassom, muitas vezes ultrassom bom em emergência. Segundo, às vezes o colo que está mais dilatado, é difícil a gente saber o comprimento mesmo, é a distância ali dos orifícios, é complicado de a gente ver, às vezes ele está amolecido, aí é meio subjetivo, tá? Na prática, fim grosso, não existe esse porcento, não, mas impressão e prática mesmo. Então, quando a gente vai ver, o que a gente tem que sempre lembrar? Claro, se eu tenho membrana rota, a conduta de mão, que a gente vai já ver completamente diferente. Se ela está íntegra, quem é que vai definir? O toque. Se é abaixo de 2 centímetros, a gente tem que avaliar se ela está evoluindo. Porque se é abaixo de 2 centímetros, ela teve uma contração aqui, outra na China, não está aumentando e está parando em 2, é só ameaça de trabalho de parto, está tudo bem, tem que fazer, paciência. Agora, se as contrações estão regulares, está aumentando, o colo está afinando, aí a gente começa a ver que está evoluindo e aí sim a gente teria que intervir, certo? Existe a avaliação, não sei se foi discutido, que a gente poderia fazer em relação ao comprimento, mas é quando ela já não está com trabalho de parto ativo, que aí seria avaliar pela ultrassom e acompanhar, né, mas aí não estando com trabalho de parto ativo, ou a dosagem de fibronectina, que a gente pode fazer, é tipo também um exame, um reagente que a gente faz na vagina, porque quando ele dá positivo, é sinal de que o paciente já estivesse liberando substâncias que está descolando um pouquinho as membranas, está entrando em trabalho de parto, seria um marcador de que aquela cascata que vocês explicaram na inflamação, dos fatores, né, que estão estimulando, está começando a ativar, certo? Aí poderia se pensar que sim. Também, no dia a dia, aquela coisa é muito subjetivo e, na dúvida, a maioria das vezes a gente faz a terapia medicamentosa de bloquear a contração, né? A tocose que a gente chama, certo? Mas, se for em prova, ele vai dizer exatamente, é 2 centímetros. Se for 2 centímetros, não é. Se for 3, já indica, já tem. Mas também, se for 4, já é trabalho de parto avançado, mas não tem o que parar. É aquela coisa assim, bem... Por isso que no dia a dia, a diferença de 2 para 3 é muito... Aí você vai arriscar ali de 2, daqui a pouco se eu tocar já tiver em 4, perdi a chance de fazer uma tocose. Então, vocês vão ver que nas emergências, tem contração independente, a gente costuma fazer a tocose. Mas de bonitinho, de prova, se cair em prova, se eu tenho mais do que 2 centímetros, indica tocose. Já se for mais do que 4, já é trabalho de parto ativo, não tem mais como eu parar, o bebê está quase nascendo, também já não indica. É bem pontual, então prova um negócio mais fácil, né? Assim, do sentido de decorar, e no dia a dia, a gente vai na dúvida, a gente faz tudo, certo? Mas então, tendo isso, 2, não faz. 3 faz, a partir de 4 é avançado, já também não tem mais indicação, já vai nascer assistência. Certo? Entenderam isso? Ok? Na prova era assim, bem matemático, digamos. E aí, o que a gente faz? Então, a gente faz a tocose, que são qualquer substância que vá diminuir ou vá bloquear as contrações, certo? Lembram que toque seria de contração, né? Elise, de impedir, de quebrar, né? E aí, a gente sempre indica, então, uma dilatação cervical ali até 3 centímetros, que a partir de 4, é que ele inverteu, né? A partir de 4 já é avançado, então até 2 não faz. 3 faz, 4 já não faz. Certo? Pode falar, por favor. Progesterona é considerado metabolítico? Não. É profilático. Certo? Então a progesterona, ela não bloqueia a contração ativa. Ela bloqueia aquela cascata para não chegar até contração. Então a progesterona ela é indicada em tem risco. Entrou em trabalho de parto, começou a contração, ela já não tem função, certo? Então, se ela bloqueasse aquela cascata que vai iniciar as contrações, certo? Então, 2 não faz, 3 faz e 4 não faz, certo? Então, 2 não faz por quê? Porque ainda não é trabalho de parto. 3 faz porque é trabalho de parto. 4 já não faz porque é trabalho de parto avançado. Tem lógica? Eu também acho que não. É assim que está no livro, é assim que está em prova. Né? Então, a gente prepara para as provas da vida e a gente, no dia a dia, a gente vai ter jogo de cintura. Certo? Então, tudo que bloqueia. Então, bloqueador de canal de cálcio, os betamiméticos, né? Então, pacientes, aqueles mesmos medicamentos que a gente faz para asma, diminui contração uterina. O
próprio sulfato de magnésio, ele pode também impedir um pouquinho, certo? Mas no dia a dia não chega a ser tão antagonista a ponto de impedir um trabalho de parto. A gente não utiliza para esse fim. Mas às vezes as pacientes com pré-eclâmpsia estão sulfatando e a gente quer induzir partos, ela tem uma resposta muito pior por causa do sulfato de magnésio que pode bloquear, tá? E o atosiban, que eu acho que alguém tinha perguntado na outra questão, né? Ele é exatamente um antagonista da ocitocina, certo? Então ele bloqueia exatamente a ocitocina. Ele age exatamente do efeito que a gente gostaria, certo? Então, ó, aí aqui, ó, que é exatamente para deixar mais, o que eles dizem, que aqui for menor que 3 é a condição, mas o que a gente não faz, então? Paciente com bolsa íntegra, até 4, né, menos do que 4 centímetros, alguns até 5, seria ali para não dar só 1 centímetro de imagem para a gente, como a gente estava falando. E com idade gestacional que justifica, então é realmente prematuro. Por quê? Qual é o objetivo que eu tenho de fazer a tocólise? Eu vou segurar, eu quero segurar 10 semanas aqui, eu vou passar 10 semanas dando. Não, é ganhar tempo do corticoide agir. Então, se justifica o corticoide, eu posso tentar segurar para fazer a cloria. Agora, eu já fiz a tocólise, ele entrou em trabalho de parto de novo. Muitos recomendam que a gente nem faça. Algo tem que estar estimulando. Não, será que não é infecção? Será que não é algo que está, né, promovendo isso aí? Então, é ganhar tempo. Então, muitas vezes, por até 48 horas é o tempo que mostra que a efetividade do corticoide funcionou. Não se faz mais que 48 horas de tocólise. Certo? Então, se trabalha de parto ativo, tocólise. Só para a gente lembrar, para predizer história e medida de colo, para prevenir a progesterona nas pacientes que têm a predição positiva, para amadurecer pulmão, 24 a 34, podendo chegar a 37, mas a gente sabe que o corticoide também tem outras funções, mas o que é mais claro, né, e como seria o objetivo principal, seria a maturidade pulmonar, produção de surfactante. Para neuroproteção fetal, sulfato de magnésio para todas as pacientes que estiverem em trabalho de parto ou durante a cesárea, na hora, e para neuroproteção, desde que ela tenha menos de 32 semanas. Se for 32 semanas em um dia, já não tem mais indicação, certo? A profilaxia, sindicado, qual é o antibiótico? Penicilina. Em que momento? Durante o trabalho de parto, se fosse vaginal ou se tiver bolsa rota, né, aquelas indicações. Quando eu não preciso? Se eu tiver um swap dessa gestação negativa, ou se for cesárea com bolsa íntegra, aí não há necessidade, certo? E se tiver trabalho de parto ativo e que não é avançado, então, nem é 2, nem é 4 para 5, né? 3 centímetros de indicação. Aí quem escreve, né? Super fácil para os trabalhadores. Ok? Vamos ver essa questãozinha. Joelma, 33 anos, gesta 2, um parto vaginal, com idade gestacional de 31 semanas e 4 dias, sem comorbidades, pré-natal tudo ok, tem de história anterior, né, um parto prematuro com 7 meses. Certo? Há 1 hora começou uma dor embaixo do ventre, com perda de tampão mucoso, sem perda de líquido e sem sangramento. No exame, PA 12 com 7, PCR 148, dinâmica uterina de 2 contrações em 10 minutos, né, as contrações com 4 segundos de duração, e um colo pélvico 2 centímetros, bolsa íntegra, cefálico, 50% apagado, menos 2 de delírio, né, 70, né, essa aqui não é 80. E aí, o que essa mulher tem indicação por essa história? Se ela chegasse no pré-natal, o que vocês iam fazer por ela? Progesterona durante o pré-natal. Agora que ela já está tendo contração, a progesterona ajuda? Não, seria ter sido feito antes, né? Então, se a gente for ver, nesse momento que ela está em risco de trabalho de parto, o que a gente tem que fazer? Em risco, nós tentamos ver nos próximos 2 a 7 dias. Corticoide síntese, né? Vamos ver se tem, então, se evoluir, chegar em 3 centímetros, eu começo a tocólise. Se aqui, talvez eu vá avaliar comprimento de colo, fazer ultrassom, ver a fibronectina fetal, para ver se realmente tem indicação. Porque 2 a gente está naquele limbo que ainda não é indicação. Se nós tivesse um outro fator mais no colo já curto, ou a fibronectina dando positiva, certo? Então lembrar disso. O que eu teria que fazer de qualquer maneira, ou o corticoide aqui. Vamos ver só o que a gente vai botar em discussão. Então, faltou ela avaliar no pré-natal, né? Mas ela já tinha indicação de progesterona, e é interessante para essa mulher fazer uma ultrassom seriada para comprimento de colo, porque ninguém sabe o motivo da prematuridade dela. Será que foi só uma gestação
e ela vai ter uma história de insuficiência cervical? Não sabemos. Então, sempre avaliar, se estiver próximo dos valores mínimos, fazer ultrassonseriado, certo? Corticoide, avaliar a possibilidade de tocólise, que aí aqui, se ela chegar em 3 centímetros, 2 ainda não é, então poderia fazer a medida do colo e a fibronectina nesse momento decidir a tocólise, concordam? Certo? E se evoluir para trabalho de parto, a tocólise não funcionar, o que a gente faz nessa idade estacional? 31 semanas e 4 dias. Medicação de sulfato? Até quando? Até 32, né? Então, mais 3 dias aí teria. Tem indicação de profilaxia para estreptococo? Sim, alguém falou aí, né? Tá. Se antes é prematuro. Se for nascer vaginal e eu não tenho um suave, só se tem um suave negativo, tá tudo bem, aí eu poderia até não fazer, mas eu não tenho. Então, aqui a gente, na hora que ela entrar em parte de parto, eu teria que fazer essa. Então, aqui o que ainda deixa um pouquinho a gente na dúvida é só a tocólise. Parece que tem, mas parece que não tem. Tá 2 centímetros, tem 80%. E agora? Vamos nós. Fibronectina e ultrassom, ou se começar a evoluir as contrações intensificando, fazer a tocólise. Como eu disse, na prática é que se faz. Certo? Aqui, um paciente de 34 semanas e 5 dias, tem dor embaixo do ventre, com piora progressiva, então provavelmente as contrações estão intensificando, e saída de secreção mucosa. Aqui sempre me dá atenção, ó, molhou um líquido em pequena quantidade, geralmente é tampão mucoso. Muito cuidado para a gente não achar que é ramo, né? Certo? Teve perda de tampão mucoso. Então, diabetes controlada com a dieta, frequência cardíaca de 90, respiratória 18, sem febre, altura uterina de 32, um pouquinho abaixo, né, do que esperado da idade estacional. E ao exame, o colo 100% esvaecido, com o mesmo apagado, 4 centímetros de dilatação, bolsa íntegra. Então, o que vocês fariam aqui para essa paciente? Tem indicação de corticoide? Tem, depende do que está falando. 34 sempre tem. 34 e 37 pode ter, depende do serviço, né? Então, deixar o corticoide aqui interrogado, tá? A gente poderia fazer até 36 e 6, claro. Mas o que precisa mesmo, em qualquer situação, até 34. Lembram disso? Certo? Então, o corticoide deixar interrogado. Se a melhor opção tiver corticoide, não é proibido, mas não é uma coisa que precise mesmo. Tem indicação de sulfato de magnésio? Não. Tem indicação de tocólise? 4 centímetros, 100% apagada, ele pode até fazer, vai servir para quê? Nada, o macho vai ficar em lateral, não vai mais segurar nada. Sem nada assim, ó, só uma perninha, como diz o outro, vai esperando, exatamente, tá vendo? Fica pra aqui, certo? Ok? Quem mais que tem aqui? Então vamos. Tem indicação de profilaxia para estreptococo, grupo B? Eu não tenho. Não falou do suave negativo e é prematuro, né? Então teria. O mais que ele tem aqui. Sim, e aí vocês acham que a gente nível ou que a gente vai segurar o bebê que a gente já tá vendo os cabelos? Certo? Então aqui é por quê? Lembra o que eu falei? A partir de 4 centímetros não dá mais para parar, né? 4 centímetros, ele ainda não quer deixar a gente na dor. 100% apagado, é 4 centímetros, 100% apagado. Não tem mais colo não, tá entendendo? É 4 centímetros, não tem mais colo. Mas, né, então, é que eu quis ajudar, acho que 100% aí eu não tenho dúvida, meu filho. Não é 5 mais 4, né? Certo? Então lembra daqui, vamos combinar assim pra gente aqui que a gente falou, né? Até 2 não é, aqui, né? 2 para 3 já seria, passou de 4 já não é porque não tem mais o que segurar, certo? Então é mais ou menos isso que está escrito. Então, só pra gente lembrar, né, das indicações, certo? Então, as contrações serem rítmicas, realmente está entrando em trabalho de parto, mas ainda não ser nem um apagamento tão grande assim, né, acima de 80%, e nem uma dilatação a partir de 4 a 5 centímetros, né, que aí eles têm essa divergências como um todo que escreve vai endoidar a gente. Bem, professor, eu fiquei só com a dúvida, você pode voltar rapidinho. No caso aí da condição para tocólise está menor do que 3 centímetros, né? Aí o caso está com 4 centímetros, eu faria tocólise? Nesse aqui não, esse aqui seria assistência. Ah, tá, entendi. Certo? Então, Exatamente, além de 4 centímetros, aqui que eu falei, eu botei aquela frase naquela da tocólise, que tinha que o da saúde falava, que até a partir de 4 a 5 centímetros não faria. Então, assim, 4 ainda fica, poxa, 3 e 4 é tão parecido, daquela
mas é 100% apagado. Então, se eu tenho uma dilatação grande e o apagamento muito grande, agora se fosse 4 centímetros com 30%, dá aquela vontade de ainda estar ali, né, muito próximo, tá? Mas eu acho que até para não ter essa dúvida e ter essa discussão na questão, ele colocou 100% apagado, porque a gente não tem nem essa divergência. Tem todos os critérios aqui que não cabem mais. O bebê já está nascendo, né? Não tem mais nem colo. 100% também não tem mais nada, né? Não tem mais 99, certo? É assistência aqui, segurar o bebê. E aí tudo que a gente faria durante o trabalho de parto, ele já está em trabalho de parto. Aí a gente, nesse caso, não tem indicação de sulfato para dar faixa etária, mas se fosse 31 semanas, a gente faria um sulfato. A profilaxia para estreptococo, por quê? Porque eu não tenho suave que diz que ela não tem nessa gestação que é prematuro, certo? Então a gente tem que fazer, ok? Pronto, e aí como é que eu diferencio a insuficiência e a incompetência cervical do trabalho de parto? Exatamente o que define trabalho de parto. Incompetência cervical, que são as contrações. Então, se eu não tenho se eu tenho contração e dilatação e é prematuro, não é incompetência cervical. Agora, para ser incompetência cervical, é exatamente um colo que é insuficiente, que é incompetente. Ele não segura, então não precisa de contração para empurrar o bebê. O próprio peso, a gravidade já vai abrindo e o bebê vai nascendo. E se é um colo insuficiente, cada vez que a gente utiliza aquele colo, ele vai ficando cada vez mais esfolado, digamos assim, né? Mais fraquinho, certo? Então, mas já uma coisa mais clara na sua palavra, né? Certo? É tipo isso. Ok? Então, por isso, cada vez mais precoce. Então, sempre uma questão que vocês pensem em insuficiência cervical, fiquem de olho, que ele vai dizer assim, ela teve um parto prematuro com 30 e poucas semanas, o segundo bebê foi com 30, o próximo foi com 20 e pouco, e depois, entendeu? Então, não vai dizer que é precoce. Fala em precoce, mesmo que ele não diga que foi indolor, porque às vezes você botar indolor, você já não pensou mais nada, né? Já deu o diagnóstico quase, mas ele vai dizer que cada vez é mais precoce. Então, a gente tem que entender que o colo está ficando o quê? Escoladinho. Certo? Então, escoladinho. É o colo só, gente. Então, tá segurando cada vez menos. Certo? Então, essa é a ideia. É como nas outras mulheres, não. É nessa mulher que tem algum problema, né? Seja de colágeno, seja de estrutura, seja qual for. E aí, que são fatores de risco para a gente ter esse colo fraco, problemático, digamos assim? Qualquer, além da, pode ser estrutural dela, então, pacientes nutridas, pacientes, né, com ingesta proteica, pacientes com doenças do colágeno, elas podem ter, mas, mais do que isso, coisas que a gente pode ter provocado. Então, procedimentos no colo. Agora, se é um procedimento que salvou ela, que era uma lesão de risco, ok. Agora, eu fazer um procedimento que não precisava, eu posso ter submetido aquela menina, aquela mocinha, aquela mulher jovem que seja, principalmente quanto mais precoce, maior o risco, a ter insuficiência quando ela for ter a vida reprodutiva. Então, por esse motivo que a gente já lembra aquela aula de colo, que a gente não pode ser super intervencionista. Viram que recentemente o Ministério da Saúde disse que vai ter no SUS pesquisa de HPV, veremos como vai ficar o protocolo, né? Aí o modo modificaria, porque o protocolo a gente poderia fazer a cada 5 anos. Só lembrando que eu tinha falado em aula contínua, mas semana passada saiu no Diário Oficial, ainda não temos a diretriz nova de colo, tá? Mas eles que vai ter, como será, ainda não sabemos. A proposta que tinha na FEBRASB era que fosse feito com pesquisa, pacientes com pesquisa de HPV negativo poderiam ser feitos a cada 5 anos. É maravilha, né? Cenas dos próximos capítulos. Quando a gente for conversar mais sobre vai ser outro protocolo, não vai conversar outra aula, tem que fazer uma diferente. Ok? Então, é isso. Então, cada vez mais precoce. Aí lembre que costuma ser no segundo trimestre, mas às vezes o primeiro ainda não chegou, foi mais próximo do termo, né? Mas ele vai dizendo que vai sendo cada vez mais precoce. Nem sempre é aborto, né? Até por questão de definição mesmo, muitas vezes pode ser só partos prematuros. Mas se nascer um com 18 semanas, 16 semanas, passa a ser aborto. Mas não é aborto que o bebê morreu na barriga. Então, o que a gente sabe? Não tem contração e o bebê nasce vivo, né? Então, só saiu antes da hora, mesmo que seja aborto. Então, pode ser causa de aborto de repetição? Pode, porque se for menos de 20 semanas, vai ser abortamento de repetição. Pode ser prematuridade de repetição? Pode. Agora, o que vai definir é que não morreu na barriga, o bebê nasce vivo e ela costuma ser indolor, quase sem contração, certo? Então, essa é a ideia.
E aí que só lembrando, né, ela pode ter malformações já congênitas, pode ser doenças de colágeno, mas os procedimentos é o que a gente pode ter de evitar para não provocar, digamos assim. E o acompanhamento de um colo curto pode chegar no diagnóstico, que é aquele colo que está cada vez mais curtinho, certo? Então, muitas vezes o diagnóstico vai ser porque o colo está, paciente na primeira gestação de um colo curto, o acompanhamento vai dizer que ele está cada vez encurtando, então que é um colo que está se abrindo sozinho, certo? Não tem um diagnóstico de certeza, então o diagnóstico realmente é mais clínico, pode ser só a história de cada vez mais precoce. Existe, descrita essa história de se fazer ou se testar, se passar as velas de Egger, que seria como se fosse um cilindrozinho que você vai passando e vai vendo, né, o diâmetro, e aí se o diâmetro maior do que 8 milímetros passar, seria um suficiente, né, com facilidade a gente passaria, mas não se faz, e não se pode fazer na gestação, é uma coisa mais, também muito, muito subjetiva, não tem mais história mesmo, certo? E aí, durante a gravidez, aquela imagem que eu mostrei para vocês, que era a formação da bolsa das águas, lembra aquele pretinho, né, que tinha no colo? É um sinal sugestivo, e aí fica acompanhando com a ultrassom, e o encurtamento progressivo, né, do colo seria um diagnóstico durante a gestação de que ela está com insuficiência, independente da história prévia. Sempre que eu tenho diagnóstico, seja pela história, seja pela clínica atual, a gente faz a cerclagem, a gente tenta amarrar aquele colo para deixar seguro. Agora, lembrar, ela entrar em trabalho de parto, a gente tem que soltar, porque se ela tiver contração, vai rasgar o colo, né? Um colo que você forçando com a contração. Então, quando ela entra no termo, se ela começar a ter contrações, tem que tirar os pontos, certo? Mas aí seria a cerclagem. E aí sempre diferenciar, se for em questão, a presença das contrações e a presença da dor que não tem. Né? Não tem contração, não tem dor. E pela história clínica, cada vez mais precoces, o bebê nasce vivo. Certo? Então, se for um diagnóstico de abortamento de repetição, ele vai dizer que nesse aqui tem abortamento de repetição, cada vez mais precoce, o bebê vivo. Diferente de outros, não. O bebê nasceu morto, que era ovo embrionado, tinha outras causas, tá? As outras causas para abortamento de repetição. SAF da vida, etc. Aí teria outro para outro. Na ramo, para a gente, né, prosseguir para esse primeiro tempo, então a ramo, que é a rotura espontânea, antes do trabalho de parto. Então, para ser ramo, qual é a condição, então, mais uma vez? Não ter contração. Porque se rompeu e tem contração, não é ramo, não é anteparto, é intraparto. Né? Então seria rimo, não era ramo, né? Não era, vou lembrar que não era tipo, é intraparto. Mas é isso. Né? Então seria, lembra, antes chamava de prematura, não sei se vocês viram algum livro, eu acho que até está achando rotinas, que ele fala até rupreme, né? É prematuro. Só que ele estava confuso, o prematuro não era pela idade gestacional, era prematuro em relação ao parto. Ainda bem que hoje tem se utilizado mais para ramo, para rotura, não é parto, porque fica mais claro, quer dizer, é prematuro, mas não é prematuro de tempo, é prematuro em relação ao parto. E aí, a definição, aí poderia ser uma rotura prematura, ou poderia ser uma rotura prematura a termo. E aí ficava super confuso. Então, aquela rupreme que eles utilizam, só o pessoal do Rio Grande do Sul mesmo que ainda utiliza. Nunca foi utilizado em outros lugares do Brasil, não. Tá? Então, eu sei que vocês usam muito rotinas, né? Muita gente deve ter visto, tá? Mas não é, a gente usa mais para ramo mesmo. Às vezes tem alguns livros RPMO também, né? Que rotura prematura, que era o termo mais antigo, certo? Então, pode ser pré-termo, pode ser a termo. De incidência, então, 3 a 10% dos partos, e é responsável por até 30% da prematuridade, né? Então, começa com a ramo, depois tem contração e evolui para trabalho de parto prematuro. Ou, na ramo, eu posso ter indicação de um parto eletivo prematuro, porque quem seria na ramo a indicação que a gente tem que induzir um trabalho de parto? Se ela tiver infecção e dependência gestacional, né? Se tiver sofrimento fetal, qualquer outra situação que eu preciso antecipar. Então, ele pode evoluir para, ou pode ser um motivo para eu antecipar também, se ela começar a evoluir com infecção, se tiver infecção intraminiótica, a coronamite, tá certo? Então, qual é a fisiopatologia da ramo? Tudo aquilo que vocês lembram, né, que pode levar a ramo ou que pode levar a prematuridade, certo? Seja resposta inflamatória, infecção, pressão intrauterina. Quando a gente fala, né, que lembrar que são coisas diferentes, então, somente inflamação, mas a infecção pode promover inflamação também,
ou alguma fragilidade da membrana, a membrana rompeu por algum motivo, né? Formação mais delicada, digamos assim, da membrana, pode ser um ou mais desses fatores, com aquela resposta inflamatória, e aí, né, promover a ruptura. De fator de risco, tudo que aumente o risco infeccioso e o risco de prematuridade, mas como tudo em obstetrícia, história prévia é o que é o mais importante de todos. Mas aqui a gente lembra muito procedimentos, né? Então, durante o procedimento você pode romper também a iatrogenia, não necessariamente por ele, faz parte, né, do risco. E sobre a distensão, então, polidrâmio, gemelar, tem mais risco de ter tanto parto prematuro, mas mais comumente até a rama. De complicações, a infecção, se a gente tiver, e aí outro detalhe também que eu estou lembrando, se não é para provas de você, mas que outros médicos estão caindo, né, em caso integrador, então a gente vê muito raciocínio. Não é toda ramo que tem todos os riscos, então lembrar que depende do momento em que acontece, não é isso? Se eu tiver um ramo que acontecer com 32 semanas e não está no trabalho de parto, é ramo? É, mas tem algum risco de hipoplasia pulmonar? Eu não tenho. Por quê? Porque ele já está desenvolvido. Então, hipoplasia pulmonar, se a ramo for muito precoce, que ainda não tem pneumose, então o desenvolvimento pneumose, se acontecer antes de 24 semanas, né? Quanto mais precoce. Então, às vezes já aconteceu e você mistura as bolas todas, né? E aí, vocês veem, os outros, né? Então, só seria se acontecer muito precoce. Por quê? Porque a gente depende do líquido amniótico para amadurecer e criar pneumócito. E por isso também na conduta da rama, se for muito precoce, é incompatível com a vida. Você não vai voltar a ter líquido ali acumulado e ter líquido suficiente para desenvolver aquele pulmão. Então, aí sim vai ser hipoplasia. Seria uma terceira alteração pulmonar que a gente está falando. Então, lembra, a broncosplasia, que é do oxigênio, a síndrome do desconforto, que é a falta de surfactante, e aqui nem desenvolveu o pulmão. Então, são situações diferentes, são condutas, são prognósticos diferentes, tá certo? Então, aí aqui faz diferença. Também, se for muito precoce, aquelas alterações de formação, aquela síndrome, né, de Potter, que é aquela carinha amassadinha, pode estar a carinha chata, ou como é que chama? A face, que é a testa retinha, pode ter amputar um membro, né? Por quê? Porque vai fazendo isquemia, quando ele vai crescendo, não tem para onde crescer, não tem, como é que eu digo, proteção mecânica do líquido, e às vezes algumas posições podem isquemiar, né? Dependendo de como apertou. Né? Então, tudo isso é decorrente da idade gestacional, não é qualquer ramo. E aí, se cair alguma vez em prova em outros momentos, lembrem sempre disso, que eu já vi outros casos que caíram, no caso do treinador, dizia, nesse caso, seja algumas complicações. E aí, a principal que sempre a gente tem que lembrar na rama, o risco maior, prematuridade e infecção, tá? Então, sempre lembrar disso, a povo com a síndrome de Potter, oligômico, não sei o quê. Aí, quando depende, poderia ter, nesse caso, não. Então, sempre respondam um caso integrador, e aí vocês vão ter alguns ainda, para aquele caso. Quer dizer, pode acontecer, nesse cabe, se não cabe, não é resposta. A gente está discutindo um caso, a gente está discutindo o tema. Tá? Que às vezes vocês erram porque responderam genericamente, mas a gente está perguntando naquele caso. Né? Não é casos semelhantes a esse, é nesse caso, o que poderia ter de complicação? Então, às vezes, vocês sabendo erram porque quer falar mais do que a gente estava pedindo. Então, a gente quer saber naquele caso. Então, muito cuidado, porque às vezes vocês terminam vacilando, né, nesse sentido. Uma vez não tinha ninguém que falava, tivesse um caso de ramo, vai mandar embora. Né? Não tinha nada disso no caso de vocês. Só que eu tenho outros casos. Ok? Então, compressão de cordão ou prolapso, aí isso aqui é outro detalhe. Na hora que tem a rotura, o líquido não sai, certo? Só que às vezes a gente não tem, principalmente sobre a distensão, tem muito líquido para sair, às vezes na hora que o líquido sai, ele pode levar uma pontinha do cordão. Já imaginaram o cordão umbilical passando no colo fechadinho, o que vai acontecer? Ele vai ficar ali presinho, pode isquemiar, então ele pode fazer asfixia neonatal. Então, por isso, independente da gente ter visto o líquido, foi muito, cheiro típico, que seja, a gente sempre tem que fazer o exame especular. Por quê? Porque se eu tiver prolapso de cordão, tem que tirar o bebê logo, porque é o risco de asfixia e o bebê morrer, não tem, dá tempo. Né? Então, a gente tem que sempre fazer o especular, independente do quadro já está muito típico, certo? Então, às vezes a gente vê, que o líquido, tipo líquido, fiz cristalização, mas eu tenho que fazer especular. Se tiver prolapso de cordão, independente de qualquer coisa, tem que tirar, porque o bebê está morrendo. Asfixiado, certo? Descolar a placenta, principalmente na sobreextensão, lembre, tá tudo ok, cheio de líquido. A bolsa rompe, essa extensão se
diminui muito rapidamente. Então, às vezes, pode descolar e com os riscos de descolamento, né? Independente de pressão alta, de trauma, de outras coisas, pode descolar. E se evoluir para parto prematuro, as complicações da prematuridade. Então, aqui, gera a ramo, dá risco de prematuridade e complicações? Sim. Mas uma coisa, as complicações são da prematuridade, já a infecção, né, é mais típica da ramo e não necessariamente pela prematuridade, a infecção intraminiótica, certo? A estreptococo é uma outra complicação que pode ser para os dois, né, a sepsis neonatal. E aí eu queria que vocês lembrassem, entendessem bem isso aqui, ó, que isso aqui são coisas da ramo e aqui é da prematuridade. Por que eu estou falando? É porque eu já vi em outros semestres, mais de uma vez que a gente colocou um caso de ramo para vocês falarem, ou de prematuridade, para falar das complicações, nesse aqui eu não coloquei isso, vocês se perdem um pouquinho nessas diferenciações, né? Então, a ramo costuma ter as complicações da prematuridade? Sim, pode ter. Mas se eu tiver só um parto prematuro, eu não vou ter as complicações da ramo. Se for uma ramo que não foi tão precoce, eu não vou ter o risco da não formação, não maturação pulmonar, certo? Então, sempre lembrar disso, porque parece os livros citam tudo misturado, às vezes foi difícil a gente não tiver um raciocínio tão detalhado. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico, a história típica já nos fala que sim, certo? Que é aquela perda, né, bem abrupta de líquido em grande quantidade, que molha tudo, que as mulheres costumam citar que tem um cheiro parecido com de água sanitária, né, de citolina amniótica tem um cheiro parecido com de água sanitária. E o aspecto do líquido, claro, mas sempre a gente tem que tentar diferenciar das vaginite, da perda de tampão mucoso, então por isso perguntar claramente a ela, não é só olhar um pouquinho a calcinha, né, é líquido muito, certo? E aí, de diagnóstico, independente de eu já ter tido aquele diagnóstico pela história, sempre fazer especular. Por quê? Porque aqui eu poderia ver o líquido saindo, não mudaria, porque eu poderia ver daqui no vulvar mesmo, saindo pela vagina, mas aqui eu poderia ver o quê? Cordão. Se tivesse cordão, corre e melhor que o negócio está pegando, né? Certo? Então seria direto para a cesárea. Não dá para induzir nada disso, não está em sofrimento agudo, tá? Se eu tiver dúvida com a história, aqui eu posso ver o líquido. Muitas vezes, se a gente quer ver se o líquido está saindo, está vindo de dentro mesmo, a gente pode... lembra das manobras de Leopoldo, né, que a gente viu quando ele está, então você tem que tentar elevar um pouquinho, que a cabecinha pode estar às vezes tamponando, então você tenta elevar um pouco, porque se tiver líquido, ele vai escorrer, nesse momento a gente immobiliza a apresentação, certo? É uma das manobras que a gente pode fazer. E aí, como eu tinha comentado, né, arrastar o prolapso. Toque vaginal. Contraindicado. Não é que é contraindicado em toda rama. A gente evita, você não tem trabalho de parto. Você vai tocar para quê? Né? Não tem por que tocar nesse momento. Vai aumentar o risco de infecção que você está inoculando bactérias vaginais e toque próximo do colo. Agora, quando ela entrar em trabalho de parto, a gente vai fazer toque. Só que a gente costuma espaçar mais os toques quando a paciente já tem bolsa louca. Certo? Então a gente evita, porque lembra que o normal a gente vai fazer a cada 2 a 4 horas. Aqui a gente não faz só de 4 a 4 horas mesmo, só em situações de dúvida, que a gente faria no meio do caminho. Aí nesse caso, se é com ramo e vai fazer toque, sempre com luva estéreo. Por geral, a gente não precisa de luva estéreo para toque vaginal, mas aí tem ramo, se for precisar, utilizar a luva estéreo para diminuir o risco de infecção. Então, o principal temor da gente, além de trabalhar de parto prematuro, é a infecção intraminiótica, certo? É risco de morte para a mãe e para o bebê. O pH vaginal pode ajudar, né, se o pH estiver bem elevado, mas lembrar que alguns vulvaginites aqui podem confundir a gente, né, principalmente tricomonias vaginose pode dar o pH mais elevado, mas é um achado, tá? E fazer a prova, o teste da cristalização, que é colocar aquele líquido ou conteúdo vaginal numa laminazinha, aquece um pouco e olha, se cristalizar fazendo o formato como fosse quebrando assim, fazendo a samambaia, né, seria o tipo de ser líquido amniótico. O corrimento vaginal normal não costuma fazer essa figura quando ele receita, quando cristaliza, certo? A ultrassom pode dar líquido diminuído, mas nem todo líquido diminuído é ramo e nem toda ramo precisa estar imediatamente com o líquido baixo naquela hora, né? Na faixa poligrama, às vezes pode ter saído tudo ainda tem uma quantidade de emulsão, você fazer a medida da emulsão, ainda tem lá um líquido, não necessariamente vai ajudar no diagnóstico, mas pode ser feito. E aí aqui a transvaginal pode ser feita no paciente com ramo. O toque é que a gente evita, certo? A transvaginal a gente não costuma entrar boquinha do colo, é diferente do toque, a gente vai exatamente procurando o orifício, né? A transvaginal não teve problema, certo? E quando é que a gente define conduta, a gente vai avaliar todos os fatores. Como é que o bebê está, como é que
a mãe está, qual é a idade gestacional e se ela está em trabalho de parto. Tudo isso vai ser levado em consideração para a gente chegar na conduta. Se ela já tem mais do que 34 ou 37 semanas, mais uma vez, dependendo do serviço, né? Então, se já está no momento que pode nascer, a conduta é ativa, induzir parto ou cesárea, dependente das condições, como é que está a mãe, como está o bebê, se ela vai ter cesárea anterior e etc. Se é abaixo de 24 semanas, costuma ser incompatível com a vida, né? O homem que ainda não está formado, teve ramo, não vai formar, certo? Aquele homem que vai ser realmente hipoplásico e contra, não vai ter mais rico para desenvolver. Também costuma ser conduta ativa, no sentido de vai evoluir para a expulsão e o bebê provavelmente vai nascer sem prognóstico, não tem surfactante que vai resolver, porque ele não vai ter memória para o restante da vida, ter a produção e não vai viver com surfactante, botando surfactante todo dia, né? Não existe, certo? Mas, e aí controvérsia se induz ou se não induz a expulsão. Agora, se ela tiver sinais de infecção, aí tem que induzir, né? E aí as condições do bebê, provavelmente não vai ter prognóstico, certo? Então, só precisa induzir, tirar, se a qualquer momento tiver infecção. Senão, pode esperar a natureza se encarregar do processo. Mas, claro, aconselhamento familiar, e aí em algumas situações pode se pensar em, né? Depende muito da lei vigente no momento. Mas o que é descrito que é expectante, explicando o prognóstico ao anencefalo, né? Você pode tirar o não, mas aqui, para que fosse um sem pulmão, digamos assim, então como que não tem muito, principalmente muito mais precoce. 20 a 24 ainda está naquela possibilidade de ter tido pneumoformação um pouquinho antes, mas abaixo de 20 semanas não costuma ter prognóstico, é só por definição de abortamento, porque não tem formação pulmão mesmo, certo? Não tem informações. E aí, entre 24, 34, a 37, né, mais uma vez aqui sempre essa brincadeira a gente tem que fazer do 34 a 37, não tem regra, então, prova, sempre fiquem ligados para 34, né, a gente vai evitar botar em 34, 37, para não ter um pouco controverso, mas se for uma prova fora da faculdade, às vezes eles podem conduzir com 34 mesmo. Então, sempre com acima de 34 tem cidade resolutiva, certo? E nos livros é o que eles citam mais, tá? Raro, assim, talvez para MEAC, que vou fazer talvez nesse SUS, geralmente eles consideram mais para 37, mas a gente sempre evita do 34 a 37, está certo por um serviço, mas não pode não estar certo por outro, ok? Então, conduta conservadora é o que a gente vai ter que lembrar. Então, o que é a conduta conservadora? Primeira coisa, avaliar se está tudo bem, avaliar a mãe, avaliar sinais de infecção. É a gente evitar que o bebê nasça antes da hora. Se tem risco de nascer a qualquer momento, o que a gente tem que fazer também, para todo mundo, na conduta conservadora? Corte. Se a gente quer ganhar tempo numa paciente com ramo, para ela não evoluir para trabalho de parto, o que a gente faz? Trocólise? Não, o que a gente faz? Antibiótico para aumentar a período de latência. Então, é aquele outro esquema antibiótico que não é o do streptococo, né? Aqueles 3 antibióticos para aumentar o período de latência. Se entrar em trabalho de parto, não faz trocólise na mão, certo? Então, só para a gente ver aqui, né? Que como o Ministério da Saúde colocou no último fluxograma, que em 34 e 36 realmente vai depender do serviço, por isso que eu trouxe para vocês, está assim hoje no protocolo. E aí, entre 24 e 34, a conduta vai ser expectante no sentido de repouso, pesquisar estreptococo ou qualquer sinal de infecção, certo? Corticoide e antibiótico. Antibiótico antes de entrar em trabalho de parto para aumentar o período de latência, que a gente vai já discutir quais são. Se entrar em trabalho de parto e tiver a rotura maior do que 18 horas, né? Ou qualquer sinal de infecção ou se for prematuro, a profilaxia estreptococo, ok? Então, acima de 37, 34 a 36, aquela, né, que até a administração está colocando como interrogação, resolver. Nem sempre é cesárea, né, pode ser indução de trabalho de parto, desde que não tenha contraindicações ao parto vaginal, certo? Se entre 24 e 34 puder esticar isso aqui até 36 e 6, internar, evitar tocar, aí a gente vai sempre pesquisar a infecção, ver como é que está o bebê e como é que está a mãe. Então, aqui sempre lembrar. Pesquisar a infecção, teve infecção, resolve a qualquer momento se tiver sinal de infecção. Antibiótico para aumentar o período de latência, corticoide, né? Sempre fazer que a qualquer momento pode nascer. Professora, tem um limite. Tipo assim, eu internei a paciente. Se ela, por exemplo, conseguir segurar esse bebê, mesmo com rompimento, 2 semanas. O paciente passa 3 meses internado. E aí, assim, hoje nas maternidades, geralmente, não sei se vocês já viram, já vocês causa, na maternidade tem questão de causa da gestante.
São essas gestantes que têm que ficar sob observação, mas não ficar internada no hospital, porque às vezes é só questão mesmo de ficar acompanhada, uma diabética, um pré-eclâmpsia, lembra todo pré-eclâmpsia agora tem que internar, né? Pré-eclâmpsia que está leve, que está sem sinal de descompensação, mas vai estar mais tempo de observação, mas principalmente mais ficas são as mamas. Por quê? Chegar em casa, ela vai ter repouso sexual? Com ramo, não é imaginável, né? Vai nascer. Vai ter repouso com os outros meninos pequenos chorando, gritando, correndo? Não, ela vai entrar em trabalho de parto, risco de infecção, risco para ela, risco do bebê, o tempo que ela vai demorar para chegar no hospital, com todas essas complicações. Então, geralmente, elas ficam até o bebê nascer. E aí, a gente induz, quando ela vai chegando no termo, é muito decidido com a condição social, paciente, serviço, né, tudo isso, se 34 ou 37. A gente tinha, porque as pacientes passavam para a amiga da gente, então, o trimestre todo, às vezes, na maternidade, os internas sabiam quem era a paciente, chegava lá, elas ensinavam a vocês a fazer carditólogo, é aqui meu foco. Não é, tia? Mas sabia, ela todo dia, trocava os internos, chegava outro mês, interno novo que não sabia. Elas ensinavam vocês a fazer carditólogo, elas já sabiam como é que fazia. Eu achava que elas dizer, não pode dizer, deixa eu achar o foco. E ela, meu foco é aqui, o menino vem aqui procurando ela, meu foco. Meu foco é bem aqui. Mas então assim, é triste. Mas é quem vai fazer aquele bebezinho dela vingar, como diz o outro, né? Ter perspectiva de sobrevida, de qualidade, desde que ela não tenha infecção. Outra coisa, pequenos sinais podem ser sinais de infecção. Então, em casa ela só vai saber uma febre, só vai tiver um corrimento super rodou, já faz uma sepse. Na internada, a gente faz hemograma. Subir o leucócito mais que 20%, já é indicação de resolver, que ela já está desenvolvendo a infecção. Ela fez um picozinho de febre, independente de qualquer coisa, a gente já fica mais atento, geralmente já indica resolver. Em casa, como é que ela está com a febre, que ela teve calafrio, ela não sabe nem que tem febre. Independente de pensar se está com febre para um menino pequeno, né? Enfim, elas ficam internadas nisso. Os bebês não sofrem, tipo, com a ausência do líquido amniótico essas semanas. Assim, ele não sofre no sentido de não respirar, porque a respiração dele é via cordão umbilical, mas pode ter. Então, assim, a gente já teve bebezinho de vício de posição, então, às vezes, pé torto congênito pode ter. Eu já vi bebezinho que nasceu sem um dedinho, né? Provavelmente com o dedinho foi amputado por posição, deve ter necrosado, nem desenvolveu, não tinha nada, assim, né? Tinha só um potinho assim, provavelmente foi por isquemia, mas, nascer vivo, lindo, chorando e vai viver inteligente, etc., vale muito mais, certo? Agora, se ele nascesse naquele momento, podia ter retardo de desenvolvimento, cegueira, né? E por aí vai. Então, é tentar não deixar acontecer. Então, por isso que a gente é tão desesperado com a bactéria assintomática, a gente trata. Por isso que qualquer vulvagem na gestação a gente trata. Hoje o Michel até fala, independente de sumário de urina, paciente tem clínica de infecção do trato urinário, já trate, né? O sumário com bactéria, independente de você confirmar uma cultura na gestante, você trata, independente de nitrito, de qualquer coisa, pode ser contaminação, mas na dúvida trate. Por quê? Porque é aí que está o detalhe dela não ter um parto prematuro, dela não ter uma RAM, principalmente, certo? Agora, que vai ser zero problemas, não. E fora o emocional dessa coitada, né? E a família, os outros filhos, enfim. É o caos. Então, por isso que a gente tem que tentar prevenir a assistência, né, dentária, etc. Teve, aí vamos agora diminuir as complicações. O que é pior? O prematuro que vai nascer, que às vezes não vai viver ou vai ser cheio de sequela. Agora, os 3 meses que ela passa lá, a casa e a família vira o caos. Tem paciente que vai e foge do hospital. Tem função de ficar. Nossa função é dizer que ela tem que ficar. Agora vai amarrar ela, não sabe. Então, nem todo mundo consegue ter, né, sua rede de apoio para permitir que se cuide, né? Eu sei que uma ramo zera a produção de líquido amniótico, né? Ou fica assim. Não, fica, mas lembrar, se você tem um balão, certo? Rasgou, o líquido vai ficar ali dentro? Não. Então, você pode mais ficar enchendo aqui. O que vai acontecer? Sai do processo. Então, não vai ter líquido ali para. É diferente de estar dentro da piscininha dele, lá engolindo o líquido que passa pelo pulmão e etc. Não vai mais ter, né? Vai ter essa dificuldade. Mas o pulmão já desenvolveu os pneumócitos, depende dos pneumócitos. Entendo? Ok. O problema é se for antes, que aí não vai ter o desenvolvimento do pneumócito, que depende do líquido amniótico. Certo? Então, aí isso a gente tem que estar sempre bem basicamente bem. Outras complicações além do que eu estou falando só o meu lado, digamos assim, mas o contexto social é bem bizarro nessas situações. Então, quando a gente pensa em antibiótico, a gente já falou, uma das indicações é aquela do da propósito extremo do corpo.
gente terminar a aula e depois fazer a outra. E aí a gente tem o antibiótico para aumentar o período de latência. Então, aqui seria o que é o período de latência? É exatamente o momento do que ocorreu para quando vai acontecer o parto. Então, na RAM, eu quero adiar o parto, o que eu faço? Esse esquema antibiótico. No parto prematuro sem RAM, eu quero adiar o parto, o que eu faço? Topólise, né? Fiz medicação, tá? Olha minhas pastinhas. Comprou ali, professor. Nossa, as pastas de volta não me comprar lá fora, senão eu tô levando pra casa. Pastas de volta, certo? Quando vai entrar, sabe? Deixa eu não estragar, vai molhar. Certo? Então aqui, ó, a combinação de ampicilina, amoxicilina e azitromicina, né, é o esquema para aumentar a período de latência. Então, só para a gente lembrar, na ramo, entre 24 e 34, questionável 37, né, conduta conservadora, mais uma vez, 24 a 34 ou 37, fazer o corticóide de maturação pulmonar, antibiótico para aumentar a período de latência, se ainda não tiver em trabalho de parto, se já tiver, obrigada. Se já tiver em trabalho de parto e teve ramo, o que a gente faz? Topólise? Não, assistência ao parto. E aí no momento vê, tem indicação de sulfato, tem indicação de profilaxia para estreptococo, aí volta para a conduta da assistência ao parto, tá? Qualquer paciente com conduta expectante tem que estar acompanhando tanto a vitalidade fetal, condições maternas, mas principalmente pesquisando infecção. Aumentou mais que 20% de leucócito, fez febre, está fazendo taquicardia, geralmente é diagnóstico de infecção intraminiótica, tem indicação de resolução, certo? Então sempre, e aí não faz topólise, sempre que eu tiver infecção, é conduta ativa e antibiótico durante o trabalho de parto, ali profilaxia estreptococo, penicilina, certo? Se ela tem ramo e não está tendo contração, aqueles 3 antibióticos para tentar atrasar um pouquinho o parto, faz o corticóide, ok? E se está a termo, aí ninguém discute, ninguém vai esperar. Então, rompeu, ela não está em trabalho de parto, ninguém vai esperar para ver o que é que dá. Induz logo, né, se já tiver a termo, certo? Ninguém vai esperar o risco de infecção. Mais uma vez, vamos ver que é a condição diferente de Noé. Nesse momento, a Noé, ainda com 21 semanas e 4 dias, ela teve aquela história anterior, né, de prematuridade, mas agora ela teve perda de líquido e não tem dinambuterina, não tem contrações. Então, nesse momento, o que a gente faz por ela? Indicação de progesterona? Não, a progesterona aqui, outra condição. Tem indicação de que mais? Corticoide? Sim, ela pode evoluir para trabalho de parto. Tem indicação de sulfato de magnésio? Só na hora do parto, se ela evoluir para trabalho de parto e for antes de 32 semanas, teria. Tem indicação daqueles 3 antibióticos para aumentar a período de latência? Tem. Tem indicação de profilaxia estreptococo, aquela penicilina? Na hora do parto. Nesse momento, não. Certo? Então, veja que pode ter se ela evoluir. Se não, agora não tem. E algumas coisas são só durante o trabalho de parto, né? Então, aqui sempre a gente vai rastrear a infecção, fazer o corticóide e o antibiótico para aumentar a período de latência. Se evoluir para trabalho de parto e ainda estiver com menos de 32 semanas, a gente faz sulfato de magnésio. E aí, como até se for na prematuridade ou vai ter mais de 18 horas de bolsa rota, a gente vai fazer o antibiótico para profilaxia estreptococo, no grupo B, ok? Então, aqui é só mais meu resumo de novo, para lembrar. E a coriomielite, então. Coriomielite é a infecção intraminiótica por disseminação, então, tipo a DIP, só que aqui na grávida teve ramo, então a bactéria que acendeu, e não necessariamente aqui por um bronquiolite, né? Qualquer bactéria, lembrar das nossas, talvez até mais risco, tem infecção intraminiótica, ou seja, a placenta, o bebê, está todo mundo infectado, vai fazer o quê? Resolve, né? Então, um antibiótico para tratar a infecção e resolver a gestação, certo? Então, antibiótico endovenoso, né, que seria clindegenta, mas pode ser ampicilina, genta, metronidazol. Quais seriam os indicativos aqui, que é o que a gente até já comentou? Febre, que não tem outra causa. Fez taquicardia fetal, leucócito maior do que 15.000, ou que aumentou 20% em relação ao basal daquela mãe, certo? Ou se a gente tiver a secreção já purulenta, infecciosa, então tem infecção dentro do útero. A mãe da grávida, o que é? Infecção intraminiótica. Inclusive, aqui eu vou trazer mais que hoje. Antes a gente até não definia típico, hoje é um critério de tratamento da gente, né? A gente pergunta se ela está grávida.
antigamente eu dizia que DIP, se ela não está grávida, se fosse uma DIP na grávida, a gente já consideraria poliomielite independente de rotura. Só que até por uma questão de até facilitar a vida, às vezes a gestação inicial, hoje tem aquela, a gente pergunta se ela está grávida, se não interna. Mas é completamente semelhante, tanto que um dos esquemas antibióticos é clínica, só que como tem na DIP mesmo, tem o risco de ser clamídia, a invertiante eles botam doxiciclina, né, quando é no esquema tríplice, tá? Mas é mais ou menos uma conduta, infecção intraminiótica, que pode ser como DIP, pensando em clamídia monopol, ou não, pensando em mama. Só que a gente não faz se não pensar em clamídia, certo? Mas no técnico provavelmente da saúde, eles colocam, inclusive, que seria a mesma conduta para fazer, só que a gente opta, deve ter uns estudos anteriores falando que é classe C, e aí a gente evita. Então, geralmente na grávida a gente faz clínica, pensando que entre os dois, né? Entra para infecção intraminiótica e entra para DIP. Mas não é porque era classe C, aquele se o benefício maior do que o risco você faz. Na dúvida a gente evita, certo? É igual dizerem que não faz metronidazol na grávida do primeiro trimestre, fazer clínica. A da saúde, o protocolo já não coloca isso, né? Mesmo que a gente pode fazer metronidazol. O que não pode de jeito nenhum para a grávida é quinolona, certo? Quinolona não. Tá? Cipro, etc. não. Tá? Doxiciclina a gente aprendeu há alguns anos que não podia. Agora os protocolos do Ministério da Saúde até colocam que poderia. E tem outras opções. Aí a gente fica nesse livro, a gente evita, mas não é uma coisa que é proscrito para a grávida, não. Esse é o primeiro trimestre. O primeiro trimestre a gente não faz. Certo? A gente é igual a primeira vez que eu vi o protocolo de DIP, questão de internamento, gravidez. Mas a definição era que era fora do ciclo gravídico puerperal. Agora estão dizendo que a grávida com DIP interno. Que momento que a definição de DIP mudou? Não sei, não aceitei. Certo? Mas quando a gente aprendia, a gente aceita, né? Segunda vez. Tipo isso. Né? E aí, então, mais uma vez aqui, outra história, outra situação para a Noélia, né? No ramo do hotel, vai ser agora outro nome aqui, já cansamos, né? Agora ela está com 38 semanas e 5 dias, certo? Tem a mesma história de prematuridade e vem perdendo líquido. O que vocês fariam nesse momento? Perdendo líquido há 1 hora. Aí mais uma vez. Tem indicação de tocólise? Não, nem contração tem, não tem nada a ver, né? Tem indicação de corticoide? Não tem, nem no esticado da baladeira, que seria até 37, não tem. Tem indicação de antibiótico para aumentar o período de latência? Não. Tem indicação de antibiótico para estreptococo grupo B? Só rompeu, não tem 18 horas, não está menos de 17, né, 37 semanas, não está com febre. Por hora não, se eu demorar vai ter. Então por isso que a gente tem que... O que vocês fariam aqui? Certo? Então aqui seria indicar a resolução do parto, tá? Mas se demorar muito, vai ter que fazer antibiótico para profilaxia de estreptococo. E essa aqui, ó, primigesta de 36 semanas, foi admitida com queixa de cólica e perda de líquido há 18 horas. Realizou pré-natal sem intercorrência, exame sem alterações. Tem uma cultura, né, negativa com 35 semanas. Aí tá a febril, BCF 144, contrações. Tem contrações, o líquido tá claro, fluido, 6 centímetros de dilatação. Então tá em trabalho de parto, com 36 semanas, e tem uma pesquisa de estreptococo nessa gestação negativa. O que a gente faz? Tocólise, profilaxia com ampicilina, sulfato de magnésio, ou faz ausculto e aguarda o parto. Então, aqui nesse caso, não tinha nem que fosse uma profilaxia com penicilina, também não teria. Primeiro porque já tem a pesquisa nessa gestação que está tudo bem, aí a gente já fica tranquilo. Ou se fosse uma cesárea eletiva também, né, ficaria tranquilo, tá certo? Uma paciente que tem, com 31 semanas de gestação, que tem ramo, BCF 152, tem 16 mil leucócitos, temperatura axilar de 38, o que ela tem? Coriomielite, infecção intraminiótica. Qual é a conduta na coriomielite? Antibiótico, né, para tratar, resolver a gestação. Se for muito prematuro, o que a gente faz sempre também?
corticoide. Às vezes só o tempo, né? Você dá tempo de fazer corticoide, certo? Então aqui a gente vai... Sim, esqueci da idade estacional. Tem indicação de sulfato? Tem. Aí aqui, o que acontece? A gente faz corticoide, pode fazer, mas se a gente fizer corticoide, ele vai funcionar depois de quanto tempo? 48 horas. E você vai ficar em pé esperando com essa mulher 48 horas. Certo? Então aqui é entre a cruz e a espada. Tá? Então assim, a gente até faz. Não é nada, mas pelo menos eu fiz. Porque se a gente fizer e for pensar no efeito corticoide, teria que esperar 48 horas para o bebê nascer. Ok? Ah, sim, que eu indicou cesárea. Acho que eu tinha... Só pensando no bicho, mas poder ser indução também aqui, tá? Não tem problema não. Acho só porque não tinha outra opção. Deixa eu ver essa opção. Antibiótico, tocolítico, corticoide. Não, tocolítico não pode. Antibiótico, induzir o parto, ok, mas aí faltava o sulfato, né? Realmente, tem umas semanas. Tocólise cesariana após 48 horas, paciente infectado, não dá pra gente esperar 48 horas, né? O risco de sepsia é grande. Corticoide, antibiótico e conduta expectante, também não, tá? Então aqui é resolutiva. Assim, conferimos que estamos meio a rigor mesmo, é isso. Você poderia induzir, desde que você fizesse o sulfato durante o trabalho de parto, ou se ela tivesse, tá aqui, ó, tem três cesáreas, desculpa, eu não tinha visto C3, né? Então por isso tem que ser cesárea, certo? Eu pulei querendo acelerar e não li a questão dele. O que é indicado para ter proteção fetal? Para quem? Durante o trabalho de parto, menos de 32 semanas. Gente, aqui eu fiz baseado em várias coisas, eu acrescentei uma nova Ministério da Saúde, que às vezes outras aulas algumas não tinham, que é só aquele que já tem. Então, assim, acho que vocês já estudaram isso aqui, deu uma revisada na aula, então acho que dá para ir bem, certo? Vamos dar aí uns 15 minutinhos, a gente volta e faz rapidinho a... Não, certo, 13h20, 13h40.